Hoje eu vim falar um pouquinho sobre as relações métricas do triângulo retângulo. Lembrando que o triângulo retângulo é aquele triângulo que possui um ângulo reto, ou seja, 90 graus. E se ele possui um ângulo reto, os outros dois ângulos internos são ângulos complementares, porque a soma desses três ângulos deve dar sempre 180 graus. Logo, o somatório do ângulo que eu chamei de rosa e amarelo precisam dar 90 graus, ângulos complementares. Nós vamos chamar nesse triângulo aqui o menor ângulo de ângulo rosa e o maior de ângulo amarelo. Também, dentro do triângulo retângulo, nós temos os catetos e a hipotenusa. Então, os catetos são, além de serem os menores lados, são os que formam o ângulo de 90 graus e a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Se nós olharmos o triângulo nessa posição, nós podemos dizer que a sua base nesse momento é o menor cateto e a sua altura o maior cateto. Se nós invertermos, nós vamos ter a base maior cateto, a altura menor cateto. E se nós apoiarmos pela hipotenusa, nós vamos ter base hipotenusa e a altura vai ser a distância que vai da hipotenusa até o vértice oposto, que é exatamente onde tem o ângulo de 90 graus. E é nessa posição aqui que nos interessa trabalhar agora. E para isso, eu chamei aqui um triângulozinho gêmeo a esse que nós estamos trabalhando. E ali está ele. Olha, colocando um sobre o outro, nós vamos ter aqui, olha, o mesmo triângulo. Ângulo menor rosa, ângulo maior amarelo entre os agudos e o ângulo de 90 graus. Então, eu chamei a hipotenusa de lado A, o maior cateto de lado B, o menor cateto de lado C e agora eu tenho também a altura, que é a distância que vai da hipotenusa até o ângulo oposto. E nesse momento, nós vamos poder reparar que a altura divide a minha base hipotenusa em duas partes, na parte N e na parte M. Sendo que, se eu observar somente um dos lados dessa divisão, eu vou ver que N é a projeção ortogonal de C na hipotenusa, ou seja, a sombra do cateto C na hipotenusa. Da mesma forma, o M é a sombra do cateto B na hipotenusa. Então, nós temos N projeção ortogonal de C e M projeção ortogonal de B. E nesse momento, essa altura dividiu o meu triângulo em outros dois triângulos que nós vamos poder observar também aqui. Olha, trazendo esse terceiro triângulo gêmeo dele aqui. Reparem que esse triângulo que eu coloquei em cima é do mesmo tamanho, mas ele é formado pela junção das duas partes que foram divididas ali, olha, pela altura da hipotenusa, ok? E aí, gente, nesse momento, então, nós temos três triângulos para a gente trabalhar. O triângulo ABC e vamos descobrir agora como que a gente pode identificar esses outros triângulos. Vamos começar por esse triângulo médio aqui. Colocando ele aqui em cima, vamos ver primeiro um detalhe. Será que esses três triângulos são semelhantes? Vamos verificar. Repare que esse triângulo aqui, ele possui o mesmo ângulo rosa. E ele tem um ângulo de 90 graus, porque ao traçar a altura, a distância que vai da hipotenusa até o ângulo oposto, nós formamos um ângulo de 90 graus. Então, gente, só de ter dois ângulos iguais dentro de um triângulo, nós já podemos afirmar que eles são sim semelhantes, porque lembra que eu falei que os ângulos são complementares? Quem é o complementar do rosa? É o amarelo. Então, eu posso afirmar que esse ângulo é amarelo. Será que tem como eu afirmar? Olha, se eu coloco esse pedacinho do meu triângulo sobre o ângulo amarelo, eu vou verificar que ele tem exatamente a mesma abertura. Sim, ele é do mesmo tamanho do ângulo amarelo. E se eu coloco esse triângulo também apoiado na hipotenusa, olha o que vai acontecer. Eu descubro que realmente aqui é o ângulo amarelo, olha, e eu tenho os dois maiores catetos paralelos, o ângulo rosa. Quando eu coloco um triângulo sobre o outro pelo ângulo rosa, eu tenho os menores catetos paralelos e quando eu coloco o ângulo de 90 graus, eu tenho a hipotenusa paralela. Isso aqui tem a ver com a relação de semelhança entre triângulos. Agora, mais ainda, voltando à posição inicial, reparem que eu tenho um lado em comum entre esses dois triângulos, que é o lado B. O lado B é do mesmo tamanho nos dois triângulos, embora em um deles ele seja a hipotenusa. Eu sei também que o meu menor cateto vai ser igual à altura do maior triângulo.
e o meu maior cateto vai ser do tamanho da projeção ortogonal do próprio B, tá? Então, nesse caso, eu tenho maior cateto M, o menor cateto H e a minha hipotenusa é o lado B, e esse triângulo vai ficar aqui nessa posição para trabalharmos com ele também. Bom, e nos resta agora o menor triângulo. Eu não vou fazer as mesmas demonstrações que eu fiz no triângulo médio, porque são exatamente iguais. Mas basta ver, olha, se eu tenho dois ângulos iguais, automaticamente o terceiro também é. Quem é o complementar do amarelo? É o rosa. Então, eu posso afirmar que esse ângulo aqui da pontinha é o ângulo rosa. Se eu coloco um triângulo sobreposto ao outro, eu vou ver que tem a mesma abertura. Aí você fala, ih, Elis, mas olha, agora não ficou paralelo, então esses triângulos não são semelhantes. Opa, então vamos colocar na posição correta. Para isso, para ser paralelo, os dois triângulos têm que estar exatamente na mesma posição. Então, ao virar, repare que ele continua encaixado no ângulo rosa, ele encaixa no amarelo, ele encaixa no azul. E aí vamos descobrir qual lado em comum que esses dois triângulos têm, o maior e o menor. O lado C, que no maior deles é o menor cateto e no menor deles é a hipotenusa. Ele também tem essa distância do mesmo tamanho de H, maior cateto, e o menor cateto N. Então, maior cateto H, menor cateto N, e a sua hipotenusa vai ser o C. Pronto. Agora temos aqui os três triângulos que nós vamos trabalhar a partir de agora. Reparem que fazendo agora as relações de semelhança entre esses três triângulos, nós vamos chegar nas principais relações métricas do triângulo retângulo. E para que servem essas relações métricas do triângulo retângulo? Elas servem de atalho quando formos resolver algum problema. O atalho mais famoso que tem de relações métricas do triângulo retângulo é o Teorema de Pitágoras. E a gente vai ver, observando essas três figuras, como é que a gente pode chegar ao Teorema de Pitágoras. Então, vamos lá. A primeira relação que nós podemos fazer será entre o maior triângulo e o triângulo médio. Eu vou fazer uma primeira relação pegando o menor cateto de todos os triângulos. Então, C está para H. Na hora que eu colocar aqui, olha, C está para H, assim como eu posso pegar qualquer outro lado para fazer essa relação também. Então, vou pegar agora as hipotenusas, assim como A está para B. Assim como A está para B. Olha, fazendo essa relação, ao multiplicar cruzado, eu vou ter, por exemplo, que C vezes B é igual a A vezes H. O que me diz, então, a primeira relação métrica que a gente estudou aqui? O produto dos catetos é igual ao produto da hipotenusa pela altura da hipotenusa. Já é uma primeira relação métrica do triângulo retângulo. Então, se eu faço em qualquer triângulo, cateto vezes cateto, vai ser igual a hipotenusa vezes a altura da hipotenusa. Isso vale para qualquer triângulo. Agora, a minha segunda relação que a gente pode trabalhar aqui, eu vou relacionar os dois triângulos menores, tá? Eu posso dizer, então, por exemplo, que H está para N, H está para N. Quando eu faço H está para N, eu estou usando os dois menores catetos. Assim como, vou pegar os dois maiores catetos. Então, assim como M está para H. Repare que o H aqui é menor cateto, aqui ele já é maior cateto. E sempre, gente, observando que as relações, se eu usei no numerador informações de um triângulo, o outro numerador também tem que ser do mesmo triângulo. Ao fazer essa relação aqui, se a gente multiplica cruzado, nós vamos ter H ao quadrado é igual a N vezes M. E aqui nós temos uma segunda relação do triângulo retângulo. Olhando, toda vez que a gente achar essas relações, nós vamos olhar para o nosso triângulo principal, porque lá dentro tem todas essas medidas. Então, o que essa relação me fala? Que a altura da hipotenusa ao quadrado é igual ao produto das projeções dos catetos sobre a hipotenusa. A medida H ao quadrado é igual a N vezes M. Ok? Bom, a terceira relação
nós vamos fazer aqui... Eu vou pegar agora, viu que eu peguei um lado de um triângulo está para o lado de outro, assim como o lado do mesmo primeiro está para o lado do segundo triângulo. Mas eu posso fazer relações também dentro do próprio triângulo. Eu posso dizer, por exemplo, que A está para B, ou seja, a hipotenusa está para o maior cateto. A está para B. Assim como, e aí eu posso pegar a hipotenusa e maior cateto em qualquer um dos triângulos que eu quiser. Vou querer aqui no segundo, assim como B, hipotenusa, está para maior cateto. Então, reparem que eu posso fazer essa relação ou triângulo, triângulo, ou dentro do próprio triângulo e relacionar os mesmos lados em outro triângulo. Hipotenusa, cateto, hipotenusa, cateto. E daqui, qual é a relação que eu tenho nesse momento? Se eu multiplicar cruzado, eu vou ter aqui, olha, B vezes B, B quadrado, igual a A vezes M. Ou seja, vamos voltar agora e vamos entender essa relação dentro do maior triângulo. O quadrado do cateto é igual ao produto da hipotenusa pela projeção ortogonal do próprio cateto. Então, tá aqui, o quadrado do cateto B é igual ao produto da hipotenusa pela projeção ortogonal de B. Ok? Essa mesma relação nós vamos ter no triângulo menor também, porque se eu pegasse o contrário, o quadrado de C, também tem que ser igual ao produto da hipotenusa pela projeção ortogonal de C. Essa relação ela tem que ser válida para os dois catetos. Então, vamos verificar essa relação agora no outro cateto. Eu vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou relacionar hipotenusa e menor cateto. A está para C. Assim como lá no menor triângulo, C está para N. Assim como C está para N. E daqui, multiplicando o cruzado, eu vou ter C ao quadrado é igual a A vezes N. Então, sim, olha lá, a relação foi válida também para o outro cateto. Então, nós temos aqui nessa relação que o quadrado de qualquer cateto é igual à hipotenusa vezes a projeção ortogonal daquele cateto que a gente está estudando. Por fim, gente, nós vamos ter a relação 4, e olha que interessante. Essa quarta relação aqui que eu vou mostrar para vocês, na verdade, é a soma da terceira relação. Então, aqui na nossa aula, 3 mais 3 vai dar 4, tá? Porque eu vou somar a terceira relação com a terceira relação mesmo. Então, eu vou ter aqui, olha, B quadrado mais C quadrado. Olha, isso aqui eu aposto que vocês já estão lembrando de alguma coisa ao ver esse B quadrado mais C quadrado. Tenho certeza. Então, olha, B ao quadrado mais C ao quadrado. Se eu somar essas duas sentenças matemáticas, o que eu vou ter? B quadrado é AM. A vezes M. E C quadrado mais AN. A vezes N. Ok, B quadrado mais C quadrado, AM vezes AN. Vou colocar o A em evidência. Então, aqui vai ficar B quadrado mais C quadrado é igual a A que multiplica M mais N. Pronto. Gente, volta lá no triângulo maior. Quem é a hipotenusa? Quem é M e N? São partes em que a hipotenusa foi dividida. Então, se eu somo N e M, eu vou ter o quê? Eu vou ter o A novamente. Então, eu posso falar que essa soma de M mais N é igual a A. Então, eu terei B quadrado mais C quadrado é igual a A vezes A. E o que é A vezes A? É exatamente A ao quadrado. Então, daqui vem que A quadrado é igual a B quadrado mais C quadrado. E essa relação aqui, eu tenho certeza que vocês todos já conhecem. Esse aqui é o famoso Teorema de Pitágoras. E é daqui que ele se justifica, tá? Então, gente, com essas relações métricas aqui do triângulo retângulo, eu espero que vocês descubram aí atalhos para resolver os problemas que aparecerem nos exercícios de agora em diante. Inclusive, na sequência dessa aula, nós vamos fazer alguns exercícios com aplicação prática de todas essas 4 relações. Exercício 1. Determine o valor de x e de y em cada uma das figuras. Então, na primeira figura aqui na letra A, nós temos um triângulo que é retângulo, ele está apoiado na hipotenusa, temos a altura relacionada à hipotenusa, que é 1,
Conhecemos um cateto raiz de 5, queremos conhecer o outro cateto x e a própria hipotenusa y. Então, a primeira relação que eu vou usar aqui, vou fazer ele aqui de azul, eu vou usar a primeira relação métrica que a gente estudou, que diz o seguinte: o produto dos catetos, então eu tenho raiz de 5 como sendo um cateto e x como sendo o outro cateto. Produto dos catetos é igual à hipotenusa y vezes a altura da hipotenusa, que é 1. Então, daqui nós podemos tirar que y é igual a raiz de 5x. Vamos guardar essa informação, porque a gente vai precisar dela, a gente vai substituir. Então, onde está y, nós vamos usar a raiz de 5x. Olha, agora eu já teria aqui, poderia utilizar o teorema de Pitágoras, a relação 4, porque eu tenho o cateto x e a hipotenusa tem a mesma incógnita x. Então, acho que dá para a gente resolver, através dela, a gente encontrar o valor de x. Então, vou fazer agora aqui de vermelhinho. Olha, vou usar quarta relação. Quem é a hipotenusa? Y, que no caso é raiz de 5 vezes x. O quadrado da hipotenusa, e aí eu tenho que lembrar que é isso tudo aqui que está ao quadrado, é igual a soma do quadrado dos catetos. Um cateto é raiz de 5 ao quadrado, mais x ao quadrado. Quando eu faço raiz de 5x ao quadrado, eu faço cada termo. Raiz de 5 ao quadrado, que dá 5, vezes x ao quadrado, que é o próprio x quadrado, igual raiz de 5 ao quadrado, mais x quadrado. Então, vamos buscar isolar aqui o x quadrado, é igual a 5. Então, a gente vai ter aqui 4x quadrado igual a 5, x quadrado 5 quartos. Então, daqui eu tenho que o x vai ser a raiz de 5 quartos, que é igual a raiz de 5 sobre 2. Então, encontramos aqui o valor de x. X é raiz de 5 meios. Pronto. Então, onde está x aqui, vai virar raiz de 5 sobre 2, e aqui também vai virar raiz de 5 sobre 2. Agora, eu vou pegar aquela relação que está de azul ali em cima, o que eu tinha deixado em azul, isso aqui, e vou substituir o valor de x ali para encontrar o valor de y. Deixa eu só reduzir aqui um pouquinho. Pronto. Então, agora vamos encontrar o y através daquela relação. Y vai ser raiz de 5, que multiplica x, só que x é raiz de 5 sobre 2. Raiz de 5 vezes raiz de 5 sobra somente o 5. Então, y vai ser 5, opa, já ia colocar 5, falei meios e ia colocar quintos, 5 meios. Tá resolvido o problema, y igual a 5 meios. E aí, quem a gente utilizou aqui? Utilizamos a relação 4, o teorema de Pitágoras, e utilizamos a relação 1. O produto dos catetos é igual a hipotenusa vezes a sua altura. Letra B. A letra B me traz também um triângulo retângulo, dividido, né, dividido em dois outros triângulos semelhantes pela altura da hipotenusa, e ele traz um cateto, pede o outro cateto, ele traz a projeção ortogonal de um dos catetos e pede a projeção do outro cateto na hipotenusa. Então, nós estamos relacionando aqui catetos e projeções ortogonais. Nós vamos usar a relação métrica 3, que me fala o seguinte: o quadrado, primeira coisa, vamos só identificar aqui, vou colocar em azul, quem seria a hipotenusa? A hipotenusa é isso tudo aqui, 2 mais x. Então, vamos usar a terceira relação, eu vou partir do cateto que eu já conheço, que é o 3. Então, que relação nós podemos fazer aqui? Nós sabemos que 3 ao quadrado, ou seja, o quadrado do cateto, ele vai ser igual à sua própria projeção ortogonal vezes a hipotenusa. Então, a hipotenusa é 2 mais x, tá aqui, vezes a sua própria projeção ortogonal, que é 2. O que eu vou fazer? Eu não vou fazer a propriedade distributiva aqui. Eu vou fazer diferente. Eu vou isolar o 2 mais x, igual 3 ao quadrado, 9, e vou passar esse 2 aqui, dividindo para o outro lado. Por que eu fiz isso?
Porque nesse momento aqui, gente, olha, já encontramos o valor da hipotenusa, tá? A hipotenusa não é 2 mais x? Então, a gente já pode afirmar que a hipotenusa é igual a 9/2. Já conheço a hipotenusa, tá? Vou continuar resolvendo para encontrar agora o valor de x. Então, isolando o x, 9/2 menos 2, x vai ser igual, quando eu tenho 2 inteiros, né? 2 vezes 2, 4. 9 menos 4, 5/2. Ou, quem quiser aqui, pode fazer um MMC, que aí ficaria 9 sobre 2 menos 4 sobre 2, tá? Quem quiser fazer aqui o MMC, quem tiver dificuldade em fazer ele direto. Então, encontramos o valor do x. X igual a 5/2. Pronto. Agora, vamos encontrar o valor de y. Nesse momento, o x que eu encontrei é a projeção ortogonal de y na hipotenusa. Então, eu vou usar de novo a mesma relação que eu estava utilizando, a terceira relação, a relação métrica, que me fala, eu usei o cateto 3, agora eu vou usar o cateto y. Y ao quadrado vai ser igual a hipotenusa, que agora eu já sei que é 9/2, vezes a projeção ortogonal de y na hipotenusa, que é o x, vezes 5/2. Então, vamos seguir aqui. Deixa eu reduzir um pouquinho, para caber tudo aqui na tela. Vou colocar aqui na frente mesmo. Então, y ao quadrado vai ser igual a 45 quartos. Y igual a raiz quadrada de 45 quartos. A raiz quadrada de 45, eu posso tirar o 3, vai sobrar 3 raiz de 5 sobre 2. Então, encontramos o valor de y, 3 raiz de 5/2. E é isso, utilizamos aqui apenas a terceira relação métrica do triângulo retângulo, como atalho para a resolução desse exercício. Usamos ela 2 vezes, ora com o cateto, ora com o outro. Exercício 2. No triângulo a seguir, qual o valor da projeção ortogonal do maior cateto na hipotenusa? Opa, então o x da nossa questão ele vai estar aqui. Projeção ortogonal do maior cateto na hipotenusa. É isso aqui que queremos encontrar. E a gente tem duas formas, utilizando os atalhos das relações métricas, nós temos duas formas de descobrir o valor de x. Por quê? Nós temos, quem a gente conhece aqui? O menor cateto e a sua projeção ortogonal. Se nós temos o menor cateto e a sua projeção ortogonal, nós podemos usar as relações métricas, a terceira relação métrica, e fazer 5 ao quadrado igual a 3 vezes a hipotenusa ao quadrado, que seria todo esse lado 3 mais x. 3 vezes 3 mais x. E a gente encontraria o valor de x. Seria uma possibilidade. A gente encontraria a hipotenusa e subtraía 3. Mas eu não vou usar essa possibilidade. Eu vou trabalhar com esse triângulo que está aqui e vou descobrir essa medida H, o primeiro passo que eu vou fazer. Através, como esse triângulo é um retângulo, todos eles aqui são triângulos retângulos, então eu vou usar o teorema de Pitágoras. Primeiro passo, 5 seria a hipotenusa desse triângulo, 5 ao quadrado, é igual a h ao quadrado mais 3 ao quadrado, inclusive esse é um triângulo especial, tem alguns truques de resolução direta, né? Nem precisaria estar fazendo. Então, 25 igual a h ao quadrado mais 9, isolando o h, nós vamos ter h ao quadrado igual a 25 menos 9, h vai ser igual a raiz quadrada de 16, h igual a 4. Então, descobrimos essa medida. Agora, então, eu usei aqui a quarta relação como atalho, que foi o teorema de Pitágoras. Agora, eu vou descobrir o valor de x usando a segunda relação métrica, que me fala o seguinte, no triângulo retângulo, né, no caso relacionado à hipotenusa, a altura da hipotenusa ao quadrado, ou seja, o 4 ao quadrado, é igual ao produto das projeções ortogonais dos dois catetos na hipotenusa. Então, 3 vezes x. Aqui estão os dois catetos, a projeção dos dois catetos. Então, isolando o x, a gente vai ter 4 ao quadrado, 16, dividido por 3. Então, o x é igual a 16 terços.